Licitações públicas, um nome que soa complicado, né? Mas no fim das contas, a gente está falando do nosso dinheiro. E hoje vamos mergulhar fundo para entender as regras desse jogo e principalmente a dura realidade por trás das contratações do governo. Bora lá? Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, pensem neste número: 10%. É isso, cerca de 10% de tudo que o Brasil produz, o nosso PIB, passa por compras do governo. É dinheiro que não acaba mais. Um volume que, se bem usado, poderia mudar o país da água para o vinho. Tá, mas e aí, para onde vai essa montanha de dinheiro? Essa é a pergunta que vale, sei lá, bilhões de reais, né? No papel, a resposta é linda. Escolas, hospitais, estradas, tudo aquilo que a gente precisa. Só que a realidade, a realidade conta uma história bem diferente. E aqui está o custo de quando tudo dá errado. Olha só esse número. Mais de 34 bilhões de reais. Isso é o que o Tribunal de Contas da União diz que está parado em obras públicas por todo o Brasil. Dinheiro investido, mas que não virou benefício nenhum. É um retrato do puro desperdício. Bom, com um cenário caótico desses, alguma coisa precisava ser feita. E foi. O governo veio com uma nova lei, uma promessa, quase que um plano de salvação para consertar esse sistema todo. A pergunta é, uma lei nova, no papel, resolve o problema na vida real? E eis aqui a tal da lei. A Lei 14.133, a nova lei de licitações. A palavra-chave aqui, o que muda tudo é planejamento. Antes era meio que uma formalidade, sabe? Agora não, virou um princípio obrigatório. É o ponto de partida, o coração de qualquer contratação pública. E a ferramenta principal para esse planejamento todo é o tal do Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP. Pensem nele, de verdade, como a planta baixa de uma casa. Ninguém começa a construir sem uma planta, certo? A ideia é que o gestor público também não possa. Ele tem que justificar por que precisa daquilo, olhar as soluções no mercado e, o mais importante, prever o que pode dar errado. E olha só como a coisa ficou mais séria. Não é só chegar e fazer. Tem todo um passo a passo obrigatório. Começa lá com um documento dizendo, olha, a gente precisa disso. Depois vem aquele estudo técnico que a gente falou, a análise de riscos, para só então, lá no final, sair o edital. A ideia é amarrar todas as pontas para não ter surpresa no meio do caminho. Então, peraí, com uma lei toda detalhada, cheia de etapas, focada em planejamento, parece que o problema foi resolvido, né? Agora vai. Bom, se fosse simples assim, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. É aqui que o jogo muda. A gente sai do mundo ideal da lei e cai na realidade. E a realidade é cheia de erro, de gente despreparada e, vamos ser sinceros, de muita má-fé também. É aqui que o plano perfeito começa a desmoronar. Essa frase do especialista Flávio Dias de Abreu Filho é pesada, mas é a mais pura verdade. Ele diz que a licitação, quando falha, vira um prato cheio para os aventureiros. Sabe, aquelas empresas que aparecem do nada, sem a menor condição de fazer o serviço, mas que entram para ganhar de qualquer jeito. Para a gente entender isso na prática, vamos olhar para 3 casos bem emblemáticos. Primeiro, essa história dos aventureiros e seus descontos impossíveis. Depois, um caso de fraude escancarada no Maranhão. E, para fechar, uma licitação milionária para escolas que simplesmente não anda no Paraná. Então, como funciona o esquema do aventureiro? É até simples, mas o estrago é enorme. O cara chega na licitação e oferece um desconto absurdo, tipo 50% mais barato que todo mundo. A lei nova já avisa, opa, se o desconto em obras for maior que 25%, acende o alerta vermelho, porque provavelmente não dá para entregar com esse preço. Mas o que acontece? Muito gestor fecha o olho, foca só no preço baixo e contrata. O resultado, a gente já sabe. A obra para na metade ou é mal feita e o governo tem que pagar de novo para outra empresa consertar. Agora, lá no Maranhão, a coisa foi ainda mais descarada. Imagina só, uma obra de mais de 24 milhões de reais. Aí, subcontrataram uma empresa. A dona dessa empresa, uma professora do Estado, o que já é ilegal. E a empresa dela não tinha um carro, um funcionário registrado, nada. Era só um papel. O mais bizarro é que os auditores foram lá e pegaram no flagra os funcionários da empresa principal fazendo o serviço da subcontratada. Um esquema de fachada claríssimo. E o caso do Paraná é aquele que dá um nó na garganta pela ineficiência. Uma licitação de 187 milhões de reais para arrumar o piso das quadras em mais de 1.000 escolas. O que aconteceu? Suspenderam uma vez por erro no edital. Ok, corrigiram, liberaram. Meses depois, suspenderam de novo, por novas falhas, incluindo aceitar propostas com preços que não se pagam. E no meio disso tudo, 1.365 escolas esperando.
Essa frase aqui, de um conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, é de um cinismo que assusta. Opa, o tribunal me pegou. Ela descreve a mentalidade de muito gestor por aí. Quando é pego fazendo uma licitação toda errada, o que ele faz? Simplesmente cancela tudo e pronto. É tipo, me pegaram, deixa eu tentar de novo depois. Sem punição, sem consequência, só o nosso tempo e dinheiro indo pelo ralo. Mas calma, não é só notícia ruim. Tem uma luz no fim do túnel. A fiscalização tá de olho, mais atenta, e tá rolando uma pressão, ainda que devagar, por mais profissionalismo. Vamos dar uma olhada no que está sendo feito para tentar virar esse jogo. A grande virada de chave é essa aqui. É parar de pensar como amador e começar a pensar em governança. O amadorismo só olha para o preço mais baixo e pronto. Já a governança entende que planejar, que gerenciar riscos, não é só papelada chata. É o que te faz ser melhor, é uma vantagem competitiva, não um peso. E a resposta está vindo com mais força. Os tribunais de contas não estão mais só apontando o dedo. Agora estão aplicando multas e responsabilizando o gestor no CPF dele quando o planejamento é mal feito. O recado é bem claro. Acabou a moleza, a negligência vai custar caro. E olha que legal, tá rolando até inovação. Lá em São Paulo criaram uma plataforma chamada Vadimeco. O que ela faz? Basicamente, traduz aquele juridiquês todo complicado das leis para uma linguagem que todo mundo entende. Isso é ótimo porque aumenta a transparência e ajuda mais gente a entender as regras do jogo. Mas no final do dia, por que a gente está falando tanto de lei, de edital, de planilha? Por que isso tudo importa tanto? Porque no fundo a gente não está falando de papel, a gente está falando de vidas. Pensem bem. Cada licitação que dá errado não é só um número numa estatística. É a escola do bairro que continua caindo aos pedaços. É o posto de saúde que nunca sai do papel. É aquela estrada esburacada que a gente passa todo dia. O custo real, quem paga, somos nós. E às vezes o custo é trágico. Uma licitação bilionária para comprar quase 7.500 ônibus escolares foi adiada. Sabe por quê? Porque uma menina de 10 anos morreu. Ela caiu de um ônibus velho cuja porta abriu com ele andando. Foi preciso uma tragédia dessas para forçar uma revisão no edital. Isso mostra da forma mais brutal que uma falha burocrática pode, sim, custar uma vida. Então a gente termina com essa pergunta no ar. A lei mudou, está mais moderna, mais rígida. Mas depois de tudo que a gente viu, fica claro que só a lei não faz milagre. A questão de verdade é, para que o nosso dinheiro seja bem usado, adianta só mudar a regra do jogo ou o que precisa mudar de verdade é a cultura de quem está jogando?